Boa noite, estamos aqui mais uma vez no Ponto de Partida Podcast. Primeiramente, gostaria de agradecer a você que dedicou uma hora e meia do seu dia para nos assistir. E hoje, como vocês perceberam lá no meu canal, estou super entusiasmado com a conversa que nós vamos ter hoje com Robson Lins. Ele já está aqui na minha frente, nós já batemos um papo e, meu amigo, o cara é diferente, é de explodir a cabeça, né? Inclusive, essa semana ele postou falando que fica com ar de riso quando conversa com as pessoas e começa a falar por alto sobre inteligência artificial, sobre como implementar em pequenas e médias empresas, e eu pensando comigo, eu tenho certeza que ele estava falando de mim, porque na nossa primeira reunião, nosso primeiro bate-papo sobre o tema, nossa, foi surreal, foi realmente de explodir a cabeça. E como falei anteriormente, hoje nós vamos falar sobre os 4 níveis de implantação de IA em pequenas e médias empresas. E como prometido durante toda a semana, neste podcast nós queremos propor a você que nos assiste a oportunidade de testar essa inteligência artificial na prática, já solucionando problemas da sua empresa, ok? Agora eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo para ele se apresentar e nós darmos início. Prazer, pessoal. Boa noite. Me chamo Robson aí. Depois de uma apresentação dessa fica até difícil falar, né? Porque meu amigo encheu minha bola de um jeito que tô nos céus. Não, isso aí foi pouco. O pior foi o quê? Foi eu abrir uma caixinha no meu Instagram, pessoal, pedindo algumas dicas, eu não lembro o que foi, e o cara entra no meu perfil e fala, Robson é o cara, não sei o quê. Eu disse, pô, meu irmão, me ajuda, eu vou abrir outra caixinha aqui para você ter uma oportunidade de se redimir. Inclusive, ele ainda não se redimiu, talvez ele esteja me assistindo, ele sabe quem é. Você tá com a oportunidade, viu, de ir lá no meu Instagram aí. Tiago é o cara, viu? Para não enfraquecer nossa amizade. Aproveitando, agradeço aí, tá? Ah, perfeito. Então você conhece. Eu só não lhe falei ainda quem é, mas você conhece. Robson, me fala um pouco aí hoje, o que você pretende trazer para a gente aqui e para as pessoas que nos assistem? Tá, pessoal, eu conheci o Thiago, né, ali. Acredito que foi por meio principalmente da produção de conteúdo. Então, o meu grande objetivo quando eu comecei a produzir conteúdo, primeiro foi me posicionar como autoridade nesse tema, tá? Em segundo lugar, de fato, empoderar as pessoas, porque eu acredito que vai, na verdade, já está acontecendo cara, uma nova era, né? A gente tá se formando, na verdade, uma nova onda tem se formado, Exatamente. que às vezes até comentando com um amigo meu, né? A gente olha assim para as pessoas no mercado, assim, vivendo suas vidas, né? Uhum. E às vezes, por a gente estar dentro dessa bolha que acaba consumindo muito conteúdo sobre inteligência artificial, a gente sabe que essa pessoa está totalmente fora da realidade daquilo que está e vai acontecer. Então, sabendo disso, eu me senti impelido a produzir conteúdo com o intuito de empoderar as pessoas. Então, meu segundo principal objetivo quando eu venho aqui para falar sobre inteligência artificial, venho aqui participar junto com você, é justamente levantar essa bandeira que todo mundo precisa aprender um pouco sobre inteligência artificial. Você não precisa ser um especialista, mas você precisa entender que, assim, cara, para onde a gente está indo, quem não souber saber pelo menos o mínimo vai ficar para trás. Não tem muito para onde correr, infelizmente, tá? Infelizmente. Ou você aceita, sabe? Então, isso me impele muito, sabe? Isso me impulsiona muito a falar sobre inteligência artificial, porque eu sei do impacto que isso pode trazer e que isso vai trazer, tanto negativo Quanto quanto positivo. positivo. O negativo é, como eu falei, aquelas pessoas que simplesmente fecharem os olhos ou se entrarem em um estado de negação, dizendo, ah, não, eu não vou porque não. Bem, se você for essa pessoa, eu sinto lhe dizer, né, que muito provavelmente você vai ficar para trás. Porém, você tem a possibilidade hoje e todos os artifícios para aprender. E é justamente esse tipo de pessoa que vai conseguir não ficar para trás, aprendendo ali, conseguindo adaptar para a sua realidade, que isso é o mais importante, né? De que adianta, por exemplo, você ter uma ferramenta ultra mega poderosa se simplesmente você não sabe mexer com ela. Por isso que eu me empenho todo dia ali, eu até dei uma parada na produção de conteúdo do YouTube devido à correria, né? Mas eu pretendo voltar com o intuito de empoderar as pessoas, né? Foi até tendo aquela conversa que eu tive contigo, né? Uhum. Acho que foi no sábado. Tu falou, ó, Robson, eu já mexo aqui no chat GPT, né? E eu já tenho aqui alguns GPTs que me ajudam. Eu falei, abre aí pra eu ver a tela, o GPT que tu criou, né? Aí tu mostrou lá e tem lá um chat, né? E assim, Uhum. já aproveitando isso, falando, um chat não é um GPT personalizado. Quando você cria um GPT personalizado, a possibilidade de você conseguir ter retorno é muito maior do que simplesmente você ter assim, unicamente um chat ali. Fora que depois a gente pode comentar quais são as limitações de você, por exemplo, utilizar um chat para várias coisas, sabe? Uhum. Aí você para de falar logo na hora que eu começar a escrever, mas vamos lá. Hoje, se eu te perguntasse um único objetivo
para essa live, para esse bate-papo, para as pessoas que estão nos assistindo, assim, pô, qual o teu único objetivo? Você quer sair daqui, qual é a tua missão? Bem, a minha missão, ela tá vinculada com justamente aquilo que eu falei. Eu quero que as pessoas, ao assistirem essa live, elas entendam que, assim, primeiro, a IA, ela não é um bicho de sete cabeças, Uhum. tá? Não é difícil você aprender a usar ela, você manusear ela. Não é difícil. E que você possa entender, minha missão aqui é que você possa entender que eu posso usar e eu devo usar inteligência artificial, tá? E Sim. mostrar que não é um bicho de sete cabeças. Não é, não vou dizer que assim é super fácil. Você precisa aprender ali alguns fundamentos, como é que ela funciona ali mais ou menos, para justamente conseguir extrair o real potencial dela, tá? Mas minha missão é fazer as pessoas entenderem que elas precisam utilizar a inteligência artificial e que elas comecem a utilizar a inteligência artificial, nem que seja de forma amadora ainda, mas que elas vão evoluir, né? Perfeito. Tem uma frase que eu acho bacana, né, que ela fala que sempre, mas a inteligência artificial tá vindo para tomar empregos, tal, não sei o quê. E é como você falou, né? É possível. Essa vertente, ela existe, mas vai depender de cada um de nós, de cada um de vocês que nos assiste. Com certeza. Aproveitando isso aí, né? Como eu te falei, né? Existe o lado positivo e o lado negativo, né? Uhum, Eu conversando até com uma rede comercial de um projeto, ela falou assim: Ó, Robson, eu não vejo a inteligência artificial como uma inimiga minha. uhum, Porque existem muitas pessoas que, assim, são sensacionalistas também, né? Existe esse lado que eu não concordo. Eu acredito que, assim, por ter um peso muito grande essa mensagem, você precisa ter cuidado naquilo que você fala, naquilo que você vai propagar, porque querendo ou não, isso vai afetar vidas, né? E ela falou: eu não tenho medo da inteligência artificial, porque assim, eu sei da importância de um bom vendedor. Eu sei que um bom vendedor ele não vai ser substituído. E eu concordei com ela. Eu falei: ó, o que vai acontecer com o avanço da inteligência artificial e também com as aplicações que vão ter agentes que vão tomar ações, né, que são capazes de tomar ações, o que vai ser substituído são pessoas que elas são medíocres. É um fato. Uma pessoa que, por exemplo, um vendedor que não é proativo, um vendedor que não quer trabalhar, ele vai ser substituído. Por quê? Porque a inteligência artificial é ruim? Não, porque o empresário precisa fazer a coisa rodar, precisa fazer venda. Ele não uhum, está se dispondo. Por não se dispor, querendo ou não, se não tivesse inteligência artificial, não, muito provavelmente ele seria tirado, né? uhum. Mas o que eu falo é, as pessoas que serão substituídas, que irão sofrer esse impacto negativo, são aquelas pessoas que, cara, não são proativas, não querem trabalhar, não faz bem o que faz e que também não está aprendendo inteligência artificial. Querendo ou não, essas pessoas elas vão se enquadram um pouco nessas pessoas que também vão entrar no estado negacionista e dizer: ah, não vai acontecer nada disso, não, isso é conversa, isso é bolha, isso é só um Uhum, hype. Bem, eu não acredito que seja hype. Eu acredito que a gente viveu alguns hypes que de fato foram ali ondas, maroas, né? Como o NFT. NFT de fato uhum. foi um hype aquilo ali. Era Foi. um sistema de pirâmide 4.0. É, É, turbinado, né? e se você for olhar, tipo assim, a engenhosidade por trás disso aí era muito pirâmide. Pô. Agora, diferente da inteligência artificial, hoje a gente já tem muita inteligência artificial dentro do nosso dia a dia. Só que com essa disrupção da IA generativa, como por exemplo o ChatGPT, assim, as possibilidades de criação de sistemas de automação que antes não dava, hoje dá. Então, isso Uhum, abriu uma infinidade de possibilidades, sabe? perfeito. E é isso, assim, que sabendo disso que eu me importo em comunicar porque eu sei que assim isso vai ter um impacto e se eu sei disso eu me sinto na responsabilidade de trazer isso para as pessoas dizendo gente aprendam, tá aí, tem tanto vídeo na É, internet, sabe? duas coisas para te falar, né? Lá em meados de 2007, por ali, eu como adolescente curioso, criança, né? Criança barra adolescente curioso, comecei a estudar e a navegar na Deep Web, Sério? né? Sério, Tu conseguiu? conseguiu, né? Era o Thor, né? Sim. Enfim, e uma vez eu encontrei uma foto lá que me marcou muito. E você que acessa, não se engane, não é o que você está pensando. Mas uma foto que me marcou muito, porque nessa foto ela mostrava o ano 2000 e tinha um desenho de um bonequinho Sim. que ele corria atrás da informação. A ilustração passava essa ideia. E mais embaixo tinha, se eu não me engano, 2020 ou 2030. E tinha esse mesmo personagem no centro e ele sendo bombardeado, afogado de tanto conhecimento, de informação. E essa imagem me marcou muito porque nós vivemos isso hoje. E talvez por conta disso que o estudo, o conhecimento, por favor, entendam o que eu vou falar.
tenha perdido um pouco o seu valor. Por ser tão acessível, nós nunca vivemos em uma época que é tão acessível o conhecimento. Essa semana eu conversei com uma grande amiga e eu falei, olha, se tu dedicar de 3 a 6 meses a estudar qualquer coisa que você queira novo, de 3 a 6 meses você é uma pessoa que já tem um conhecimento acima da média. Você já consegue receber para ensinar outras pessoas sobre esse conteúdo. Não, mas não sei, não é assim. Se você dedicar de 3 a 6 meses de verdade, porque o conhecimento hoje está aí. E assim, tanto a facilidade de você acessar é absurda, né? Vou dar um Absurdo. exemplo, tipo assim, ó, o que eu acredito, né, eu tenho uma crença própria que o Google, ele democratizou a informação. Uhum, Facilitou muito você acessar a informação. Só que existe um gap muito grande entre informação e conhecimento. Conhecimento é o que você faz com a informação, né? perfeito. Então eu vejo que também a IA generativa, ela veio trazer essa democratização do conhecimento. Porque hoje, eu não vou comentar o que aconteceu, mas eu passei por uma situação que eu, Uhum. se eu perdesse, eu ia ter que desembolsar R$ 350 mil. Nossa. E o que foi que eu fiz? Eu utilizei a inteligência artificial como consultor, advogado, vamos dizer assim, Uhum, para me orientar nessa situação, para justamente me ajudar ali a tentar, de alguma forma, sair dessa situação para que não evoluísse, né? E uhum. acabou que depois de uns 3, 4 meses trocando e-mail com a empresa, consegui me livrar. Nossa. Diga aí, 350 mil. pô. Diga aí. Quem imaginava, pô, um dia você conseguir resolver uma situação dessa sem auxílio do advogado? Claro que aí que entra o ponto. Se evoluísse, eu ia precisar de um advogado. Mas naquele momento, eu sabendo, por exemplo, utilizar a inteligência artificial, eu consegui me livrar sem precisar desembolsar uma Uhum, grana. Eu entrei em contato com alguns amigos, mas devido à correria, né? uhum. Ninguém precisa fazer favor, né? Não. Não deu, né? Aí eu, meu irmão, eu vou aqui conversar com o Claudinho, que é o Claudio. É Aí o a seu gente, advogado particular, é o é, Cláudio. ele que faz meus conteúdos também, o bicho é Perfeito. O bom. cara é bom, Pense né? num funcionário Tá bom. sendo bem pago? Tá, só pago 120 por mês, pô. Então, tá sendo bem pago para você, né? Enfim, né? Como recentemente eu participei de uma palestra e o cara falou, né? Sempre quando eu começo perguntando algo ao chat, com alguma discussão, olá, chat, bom dia, tudo bem? Tem que ser educado, né? Porque Porque um vai que ele dia, fica com raiva. pois é, se dominarem o mundo, ele vai lembrar, não, esse aqui pelo menos era educado. É verdade. Você já ouviu falar nos termos soft skill e hard skill? Já. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô com um roteiro aqui, mas, nossa, facilmente a gente perde esse roteiro, É, porque a conversa é muito boa, mas uma dúvida que eu tenho. Você mencionou que facilmente as pessoas, vamos usar o seu exemplo, o vendedor mediano, para não falar medíocre, facilmente ele vai perder o emprego dele para inteligência artificial. Inclusive, eu presenciei um e uso recentemente. Em outro momento eu compartilho com vocês. Mas essa inteligência artificial, vou compartilhar logo agora, aproveitar. Era por ligação. Ela ligava para o cliente e ela estava sendo treinada para lidar com objeções. sim. Pô, Robson, eu atendo empresas diariamente e eu estou cansado de ver vendedores que não estão prontos para lidar com a objeção do cliente. Como é que acontece? O cliente entra na tua loja, Robson, tudo bem? Eu estou olhando ali a lente de câmera, você tem para me vender? Tenho. Quanto custa? 2.100. Ok, tudo bem, muito obrigado. E o vendedor faz o quê? Perdeu a Muito oportunidade. obrigado. Se precisar de alguma coisa, tá aqui meu cartão. A preocupação dele é só entregar o cartãozinho para ganhar a comissão. O que essa inteligência artificial faz? Tudo bem, Robson. 2.100, não tem interesse, beleza. Mas, Robson, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa lente que você está vendo aqui, ela atende suas necessidades? Esqueça preço. O produto que você veio procurar, você encontrou aqui? Encontrou, beleza, tal. E por qual motivo você não está levando? Não, porque o preço tal. Vamos sentar e vamos negociar? É você lidar com a objeção. Justamente, pô. 95% dos vendedores hoje não fazem isso. E essa inteligência artificial que eu vi o cara apresentando, ela fazia isso por ligação. Prós. Os contras. Era extremamente robotizada. Ela não tinha emoção na fala e o pessoal estava trabalhando Nesse nisso. caso aí, ó, dá pra pessoa. Eu vou usar a palavra remediar, mas não seria essa a palavra certa, mas vocês vão entender. Remediar utilizando algumas aplicações que são específicas para voz. Por exemplo, a Eleven Labs tem duas Uhum, formas de você clonar uma voz, tá? A clonagem instantânea, certo? tá? Que você simplesmente coloca ali alguns samples de áudio da voz que você Uhum, quer gravar, quer clonar, por exemplo, a sua ou de certo. algum vendedor, do próprio dono. E ele vai clonar essa voz, tá? Dependendo da qualidade desses samples que você vai colocar para ele clonar, ele já vai te dar um retorno ok. Só que ele também tem uma outra forma, que é a clonagem profissional,
que ele faz um fine tune muito mais robusto daquela voz que está sendo clonada, que acaba resultando em um output, né, um resultado muito melhor. E você fazendo isso, eu até tô de mandar para um amigo meu uma ligação com uma voz clonada profissional para justamente vender para um call center lá de Uhum. Brasília, que só de como é que fala, rapaz? Custo de funcionário, como é? Folha de pagamento Uhum. mensal é mais de R$ 1 milhão. Nossa. Pô, imagina, você Se trazer uma ele tiver alguma solução, dúvida em precificar isso, manda ele falar comigo, viu? pronto. E daí, pô, imagina uma solução que pudesse, tipo assim, E trazer mais assim, e ainda vou eficiência. voltar para minha pergunta, mas nessa solução que você está apresentando, ela conseguiria, como é que eu posso te falar, trazer emoção na fala, conseguia ter vários níveis de entonação ou Sim, não? porque isso aí vai derivar justamente da qualidade da clonagem da voz, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que dentro da clonagem você monta um sample de áudios que você vai enviar para clonar, Uhum. onde existem variadas emoções. Por exemplo, um sample é só voz triste ou voz baixa, falando assim. Ou um sample é uma voz mais ativa, falando assim, e aí, vamos lá, vamos lá. Outro é uma voz mais alegre, uma voz mais triste, uma voz com Uhum. raiva. E você dando esses parâmetros, você dando esses exemplos, tá? Para justamente passar por esse processo de clonagem e ela ter isso, a possibilidade de você conseguir ter um resultado é muito melhor. Só um Entendeu? ponto importante aqui antes de eu seguir. Olha, você que me assiste, né? Como vocês sabem, a proposta aqui é levar conhecimento para o pequeno e médio empresário. E quando eu falo pequeno e médio, eu me refiro a empresas que faturam ali desde até 7 mil mês, que é 6 mil e pouco, que é o MEI, até empresas que têm seu faturamento mensal para cima de 1 milhão. Hoje é meu leque de clientes, tá nesse range. E quando ele fala sobre isso, principalmente para o pequeno, pô, isso é muito distante da minha realidade, como eu poderia usar isso na minha empresa? Eu te pergunto, qual o custo de uma ferramenta dessa? Tá, vamos lá. Para a gente subir uma ferramenta dessa, a gente tem um custo. Por exemplo, tem uma ferramenta que é muito boa para justamente facilitar a criação Uhum, disso, que é chamada VAP, tá? Que ela faz justamente toda a conexão entre o número, entre a ligação, a pessoa receber a ligação, passar para essa outra ferramenta da uhum. Eleven Labs. O custo para você ter isso rodando dentro da tua empresa somente com ferramenta vai depender muito da quantidade Da de demanda. ligações que você vai ter. Deixa eu só me expressar melhor. O custo da ferramenta é Leve Labs, é a que cria os Pronto, áudios. pronto. O custo da ferramenta Eleven Labs, que vai ficar responsável por justamente criar os Uhum, áudios. Existem vários planos, tá? Mas o plano que eu acredito que vai dar certo para essa situação, onde você tem que clonar a voz, ali tem um certo volume de uhum. ligações, eu acredito que é em dólar, né? US$ 39 dá quanto? Cento, R$ 200, pô, 200 R$ 200. reais. R$ 200 com a Eleven Labs. Com R$ 200 você já começa a colocar o pé no digital, lógico, né? Essa é uma ferramenta específica para um ponto, para uma solução específica, mas quando você abre a mente para essas possibilidades, nossa, o seu mundo vira de perna para baixo, porque recentemente a gente implementou uma solução em um cliente meu que foi uma URA, aqueles atendimentos automáticos. E a gente tava lá penando para ver quem ia gravar mensagem e tal, e alguém mencionou, vamos usar nessa ferramenta e fizeram toda a gravação e ainda por cima na opção gratuita, né, que tem um ticket lá para você usar. Sim. Então, para você que está chegando agora, que está nos assistindo, possa ser, meu Deus, como é que eu vou usar isso? Que papo é esse que eu não estou entendendo? Como eu trago isso para minha realidade? Eu estou aqui com o chat aberto, qualquer dúvida, manda para a gente tentar criar essa interação. E como eu te falei de soft skills e hard skills, uma dúvida que eu tenho é a seguinte: eu sei que o cara que não se especializa, ele fica para trás. Quando você me fala isso, eu tenho um panorama do cara que não se especializa em hard skills, habilidades técnicas. Mas existe a possibilidade também do cara que da inteligência artificial chegar ao momento de suprir e ultrapassar a questão das soft skills das pessoas, suas habilidades intelectuais, suas habilidades assim, como lidar com o ser humano, como motivar um time. O que é que tu me diz nisso aí? Ó, sobre lidar, tá? Sobre lidar com o ser humano, quando você, por exemplo, a gente já desenvolveu um sistema SDR que fazia justamente a Uhum. automatização, né, do processo de venda ali que um SDR faz, ele consegue lidar com um ser humano muito melhor, às vezes, do que um Um próprio vendedor. ser humano, né? Um vendedor humano, assim, porque ele foi programado para aquilo, entendeu? Uhum. Claro que tudo aquilo ali é programação, né? É você configurar bem, da melhor forma. Mas, assim, eu não acho que a IA ela ainda vai substituir a pessoa, o ser pensante, sabe? Aquelas pessoas que pensam, que têm um pensamento crítico, que têm uma boa bagagem de soft skill, essa vai ser a última pessoa a ser substituída, entendeu? Porque essa pessoa, primeiro, que é uma pessoa que tem um bom kit de soft skill, é aquela pessoa que sempre é proativa. Uhum. Ela vê algo novo, ela vai lá e aprende. Ela vê algo que, por exemplo, ela está em um ponto falho, ela vai lá e busca soluções para aquele ponto falho dela não ser mais um ponto falho. Uhum. Entendeu? Então, assim,
Pra você ter uma ideia, teve, eu acho que foi ano passado, no início do ano passado, uma ferramenta que foi lançada foi o Devin. Que o Devin, ele se propõe a substituir uma equipe de desenvolvedores. Bem, é uma promessa muito robusta, né? E muito, assim, muito forte. Depois o pessoal foi analisando e viram que essa promessa era só da boca pra fora, né? Tanto é que demorou mais de um ano, quase um ano, para eles lançarem a versão de fato em produção, que as Uhum. pessoas poderiam contratar. Pô, imagine, quem diria, pô? Quem diria que programação poderia entrar em risco por conta de uma nova tecnologia, que nesse caso é a generativa. Uhum. As pessoas imaginavam, não, programação é a última Somos profissão nós que quem vai ser. fazemos, né? Pois é a última coisa que vai ser substituída. Claro, óbvio que a IA, e principalmente a IA generativa, ela não produz um código tão bom assim, né? Mas Uhum. ainda assim tem coisas que você faz com ela que você fica olhando assim, mano, como assim, pô? Melhor do que muito analista júnior, né? Pois Pleno e é, sênior, não, às com vezes, né? certeza, pô, Total. de júnior, pô, muito Total, né? provavelmente já faz um Total. trabalho melhor, entendeu? Aí que entra, Thiago. Vamos supor que tem uma equipe com 10 pessoas, dessas 10, 5 é júnior. Se um júnior souber usar IA da forma correta, e ele tem uma boa bagagem técnica de Uhum. programação, ele consegue substituir os outros 4. Deixa eu te falar um negócio que eu não sei se você sabe. Eu trabalhei um tempo em uma multinacional de tecnologia e eu sentia que as pessoas tinham um certo receio de falar que utilizava inteligência artificial no seu dia a dia. Eu percebia isso, né? Sim, E eu, nossa, que interessante, porque assim, todo, não tem como. Eu trabalhava com a tecnologia extremamente difundida em grandes corporações, sim. mas para o grande meio, ninguém conhece. Eu não sei se você já ouviu falar em SAP. Isso já ouvi Pronto, falar. é assim, mais ou menos, a maioria das pessoas é isso. É algo assim, bem. é, como é que eu posso falar? É algo bem concentrado em um público específico, Nichado, grandes nichado. empresas, bem nichado. E eu usava diariamente aquilo, e as pessoas também, mas eu entendia que, eu percebia que tinha um certo receio de comunicar, né? Pô, se o cara tá usando IA, vamos subir, vamos pagar um chat GPT pago aí, né? Substituir. É complicado. Vamos lá, né? Você mencionou aí na sua fala que, pô, esse cara vai ser o último a ser substituído. Aí isso me leva a um questionamento e uma preocupação. E essa substituição pode acontecer? Ó, teve um relatório que eu li, que esse relatório foi produzido em 2017 e apresentado em 2018. O Uhum, objetivo desse relatório era entender como é que estaria a situação econômica até mais ou menos ali 2050. certo. O principal ponto de análise desse relatório foi justamente a queda da força de trabalho no mundo, tá? Tanto no Uhum, Brasil, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E certo. eles viam que, principalmente ali em meados de 2030, principalmente iria iniciar em 2030, que seria o Uhum, início do declínio dessa força de trabalho. Ou seja, teria emprego, mas não teria mão de obra qualificada para suprir esse emprego. uhum, Principalmente na Europa, porque na Europa, se você for olhar, né, a relação entre emprego que tem disponível e força de trabalho tá quase já negativa, né? Tipo assim, tem mais emprego e não tem gente para trabalhar. Tanto é nossa. que eles incentivam pessoas à imigração, né? E nesse relatório ele falava que assim, o mercado vendo isso, tá? Ele iria justamente investir em tecnologia para se precaver a isso. E o investimento tecnológico que estava sendo feito era justamente em desenvolver tecnologias que tornassem capaz a criação de sistemas que automatizassem processos sem a necessidade de um humano estar ali. Que era Uhum, já pensando, por exemplo, ó, a gente vai ter falta de pessoas aqui, a gente já sabe que vai ter falta de pessoas, então a gente precisa pensar uma forma da gente criar sistemas que automatizem processos a ponto de, por exemplo, antes era necessário 10 pessoas, como lá agora, na frente a gente não vai ter 10 pessoas trabalhando, só vai ter 5, então esse sistema precisa rodar ainda com 5 pessoas. Então vamos investir em tecnologia. Essa questão da corrida dos humanoides, robôs, é justamente por isso, pô. Lá nos Estados Unidos, eu não vou saber falar o dado certo, mas a partir de 2030 vão ter setores que não tem pessoas qualificadas, que não tem pessoas dispostas a trabalhar naquele setor e vão ser substituídos por robô trabalhando. nossa. É, cada dia que passa eu vejo assim que o colaborador, né, o pessoal que está ali prestando serviço para uma empresa, ele tá, é como se fosse um abismo, eu gosto muito de analogia, né? Ele está no abismo ali sendo pressionado. Ou tu se capacita, ou tu corre atrás, ou você vai perder tua jornada de trabalho, né? E o que sobra para essa galera, né? Infelizmente, miséria, É tipo assim, por isso que eu não gosto desses discursos sensacionalistas, sabe? Porque, cara, pô, imagina você falar isso pra alguém. é pesado. É muito pesado, pô. E a responsabilidade de uma pessoa que vai comunicar algo nesse sentido tem que ser. A pessoa precisa, assim,
botar os pés no chão e pensar, beleza, como é que eu vou comunicar isso aqui da melhor forma possível? Porque o impacto é muito grande. Imagina uma pessoa que passou uma vida toda trabalhando ali e ela descobre da noite pro dia que vai ser substituída por uma tecnologia. Pô, Hum. imagina o impacto na saúde, Da noite pro entre dia, aspas, entre né? aspas, né? É, entre É aspas. complicado. Mas, velho, tem que ter cuidado. Eu não gosto desses Uhum. discursos sensacionalistas, Nós sabe? temos duas veias, né? Um é fazer o que você faz no seu dia a dia, né? Que tá ali se posicionando, abrindo os caminhos. Mas, rapaz, eu não quero entrar também nesse debate, mas infelizmente, se for alisando ou se for sendo direto mesmo, maltratando, ainda existirá inúmeras pessoas que não abrirão os olhos, É, mas não tem infelizmente. como, né? Tipo assim, Não, sempre vão existir, né? e assim, eu pelo menos não quero assumir esse papel, esse chapéu de ser o carrasco, né? Como portador dessa mensagem. Se tiver de assumir, que seja como o seu, né? Tem como, é possível, tal. Se prepare. Se preparem, Se prepare, exatamente. pô. Você tem tudo pra aprender hoje. A internet aí, a própria IA pode te ensinar a usar IA. Hum, Entendeu? É como te falei, tipo assim, eu vejo que o Google trouxe a democratização da informação. E a IA generativa, ali por meio inicialmente do ChatGPT, uhum. ele trouxe a democratização da informação, do conhecimento. O exemplo que eu dei, eu utilizei uma IA para me ajudar ali a me safar de um De um 350 mil no lombo. Pô, imagina, claro, eu poderia ter contratado um advogado, poderia, mas eu preferi pagar R$ 120 de assinatura para um IA, saber dar os inputs certos, saber como orquestrar ali, gerenciar ela da forma correta, e ela me orienta, e ela foi me dando ali o que eu precisava, né? E mais uma vez eu volto. Eu acho que um mês de estudo sobre IA você consegue dominar numa Não, ferramenta dessa com no pro certeza, básico, como com você usou. certeza. Você assim, você se empenhando, você entendendo os fundamentos que não é muita coisa, Uhum. você consegue extrair o potencial dela. E é um Boa. potencial, assim, absurdo. Tanto é que hoje 90, 95% do meu tempo é no chat GPT, o GP do Claudinho, ou, por exemplo, DeepSeek também, que tá muito bom. E é Uhum. gratuito. Nossa. Perfeito, perfeito. Olha, passando aqui para o próximo ponto, isso foi só a introdução, hein, pessoal? Só para vocês verem como o assunto é denso. Mas eu imagino que o link já esteja aí nos comentários. Mas nos comentários aqui do canal, a gente disponibilizou um link para você que nos assiste clicar e experimentar na prática como a inteligência artificial pode ajudar você e sua empresa a ter um melhor desempenho, a ter um melhor resultado dentro da sua organização. Então, você que está nos assistindo agora, clica aqui no link, vai estar na descrição, não, vai estar nos comentários fixados. E enquanto a gente vai batendo esse papo, você vai lá respondendo, socializando. Qual o nome dele? Theo. Theo, Theo, em lembrei. homenagem ao meu cachorro. Bacana. E eu queria até saber o nome de que era. Mas você vai socializando aí com o Theo e entendendo como a IA pode te ajudar no dia a dia a superar desafios e, consequentemente, crescer. Enquanto isso, vamos. Só um Diga, adendo pode ficar à sobre o vontade. Theo, né? Pessoal, ele é um GPT personalizado, ele foi criado especificamente para a parte de perguntas que ele vai te fazendo ali. No final, ele te entrega uma surpresinha. Então, quem chegar no Perfeito. final vai ter uma experiência ali bem legal, tá? Então, existe também a possibilidade, se você não assina o ChatGPT pago, ele travar no meio porque ele tem ali um guardrail, né? Que tipo assim, Uhum. bateu o limite de resposta que você pode dar sendo a versão free, aí Certo. você só pode voltar a mandar mensagem depois. Que, assim, você pode fazer isso e ele vai entregar a surpresinha no final do mesmo jeito, Perfeito, tá? perfeito. Olha o gatilho mental aí que eu não usei. E entrando agora no ponto principal, né? Quais são os quatro níveis de implementação IA e como nós podemos colocar isso em prática em pequenas e médias empresas? Lembrando que quando eu falo pequenas e médias empresas é naquela casa, né? Faturamento aí de 6, 7 mil mês até na casa do 1 milhão. Sim, tá, beleza, vamos lá. Sempre que, por exemplo, por que esses quatro níveis, tá? Porque existem níveis de implementação e implantação que a cada passo que a gente vai subindo na escadinha, o Uhum. nível vai ficando mais complicado, né? Principalmente desenvolvimento. Por isso que eu acredito que essa ideia que não é minha não, essa ideia, tá? Eu gosto de entregar os créditos. A primeira vez que eu escutei essa ideia foi do Max Peterson. Não sei se você conhece, a empresa Adapta. Empresa muito boa. Se, por exemplo, você quer acelerar o teu conhecimento em aprender a como usar IA, a Adapta é muito boa. Ele tem um bom conhecimento, ele ensina um bom fundamento da IA, tá? Acho que o custo tá hoje em 997, assinatura anual. Você tem acesso ao curso e também até a ferramenta dele lá que é semelhante ao ChatGPT. Eu vi ele falando sobre isso, achei sensacional, porque isso abre leque para justamente pequenas e médias empresas implementarem sem ter a necessidade de ter um investimento alto, entendeu? Por exemplo, o que seria a implementação de um nível 1? Seria justamente você entendendo o teu processo. O exemplo que eu te dei no sábado foi um Uhum. exemplo simples que eu acredito que fica muito fácil do pessoal entender, né? Vamos supor que a gente tem
um processo de criação de conteúdo. Vou usar isso porque fica mais fácil de explicar. Certo. O que seria composto esse processo? Quais seriam as etapas? Primeiro seria a concepção do conteúdo, a gente ter Uhum. a ideia, moldar a ideia, lapidar essa ideia. Depois é a escrita do conteúdo, propriamente dita. Depois é a gravação, edição e postar. Então, esse processo da produção de conteúdo, ele contém 5 passos. O primeiro nível seria justamente implementar IA em alguns desses passos, em pelo menos um desses passos. Por meio de quê? Por meio da implementação dos fundamentos de IA. O que seria isso? Seria você saber como fazer uma boa requisição para a inteligência artificial, para o GP, ali, Claudinho, entendeu? Uhum. Então, Como saber fazer a pergunta certa. como saber fazer a pergunta certa. Perfeito. Uma outra coisa, por exemplo, aquele que eu te falei, ó, Tiago, tá usando chats aí, ó. Por quê? Qual o problema de você utilizar o chat por muito tempo? Existe uma coisa, aí entra o fundamento. Isso foi sensacional. Quando o ChatGPT, por exemplo, ele tem uma janela de contexto limitada, de 128 mil tokens. Tá, mas beleza, o que é essa janela de contexto? Pense o seguinte, vamos supor que eu tenho amnésia, tá? Uhum. E a minha janela de contexto que eu consigo lembrar é só de 1 hora. Então, sempre que a gente conversa, eu consigo manter a conversa aqui dentro desse período de 1 hora, ok. Mas passou de 1 hora, eu já vou começar a esquecer aquele primeiro assunto que a gente conversou há 1 hora Uhum. atrás. Isso é janela de contexto. Então, quando o ChatGPT, você manda muita coisa para ele, manda, e passa dessa janela de contexto de 128 mil, pronto, aí você vai começar a perceber algumas coisas. Por exemplo, você faz uma requisição lá, aí ele fala uma coisa, e você, tá bicho burro da conta. Eu não falei isso agorinha pra ele. Só que, É qual foi o desse jeito. problema? Você já passou da janela de contexto, ou seja, ele já não lembra mais de informações que você passou no início. Por Uhum. isso que, sempre que você for conversar com ela, comece um chat novo, É né? melhor, nesse caso, salvar o promptzinho. E isso. Então, trazendo aqui para o pessoal que está assistindo, eu gosto sempre de igualar o nível de conhecimento para todo mundo entender. O prompt, no caso, seria um texto padrão. Como eu utilizo? Você já me corrige se eu estiver errado. A partir de agora, você vai se comportar como um digital influencer com experiência em pequenas e médias empresas. Entre os seus clientes estão tal e tal e tal. Você tem a personalidade de sempre questionar o seu cliente para extrair melhores resultados. Eu gosto de utilizar esse prompt. E Perfeito. quando eu mando, o cara. Só que o que eu tenho percebido na minha digital influência, né? Que por sinal eu tô pensando até em demitir. O que é que acontece? Eu percebo que essas respostas estão ficando mais vagas, estão se perdendo. Hoje mesmo eu precisei. Eu disse, não, não tá bom. Você pode melhorar. Por favor. Por favor, né? Porque quando dominarem o mundo, eles vão lembrar que eu fui educado. E ela tenta tal, mas não é igual ao começo. E aí já anotar aqui no papel, pô, é salvar o prompt e sempre começar do zero. E isso, por exemplo, justamente a gente quer implementar em uma tarefa, né? Em uma Uhum, parte do processo. Esse é o nível 1. Então, a gente criar um prompt específico para aquela etapa. Por exemplo, nesse caso, você criar uma persona para esse. Você, dentro do prompt, estabelecer uma persona. Você é um profissional, tal, 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 tal. uhum, Importante também, Tiago, é você colocar contexto. É você dar informações para ele da sua vida. Tipo assim, do que ele vai estar inserido para fazer. Do contexto que ele está inserido para fazer. Por exemplo, você é um digital influencer. Qual seria o contexto disso? Eu sou o Tiago, eu tenho uma empresa que presta consultoria para outras empresas. Explica mais sobre o que você entrega. uhum. As principais dores da minha audiência são essa. Os principais sonhos são esses. As principais dificuldades são essas. Entendeu? Aí, além disso, para ficar legalzinho, ficar top, na verdade, era você dar para ela o que é que você espera que ela te entregue. Por exemplo, você já deu a persona, ou seja, você falou, você é a fulana, você é a digital Uhum, influencer e descreveu tudo aquilo ali. Você dá o teu contexto para ela, falar sobre o que você faz, né? Falar sobre o seu público, uhum, enfim, e por fim, você falar para ela o que é que você espera que ela te entregue. Por exemplo, eu espero que você me entregue um relatório com 10 ideias de conteúdo em uma tabela onde cada coluna você vai ranquear essa ideia de 0 a 10, dando a justificativa do porquê e uhum. tal, tal, tal. E com isso você consegue ter um resultado muito mais assertivo, entendeu? Porque aquilo que eu falo, eu vejo o ChatGPT, as IA generativas em geral, como estagiário que ele é super inteligente. Só que ele também tem um TDAH a um nível infinito. Ou seja, você precisa ser ultra mega específico dentro da tua requisição. Porque quando Uhum. você é ultra mega específico dentro da tua requisição, você consegue fazer com que ele pegue essa inteligência toda que ele tem e foque naquele ponto. Seja extremamente pontual. Sem passar para o próximo nível, o que eu costumo fazer, e queria até sua opinião, né? Eu percebo que quanto mais específico eu sou, eu sinto isso, que ele tende a ceder para os meus comandos. Certo. Então eu gosto de falar a persona,
e gosto de falar. Geralmente é só a persona e tento ser bem completo nessa persona. Mas quando eu faço isso, eu tenho uma percepção de que ele vai se comportar, eu vou conseguir extrair algo dele que nem eu esperava. Porque quando eu falo quem sou eu, com o que eu trabalho e o que eu espero dele, eu também sim, com quem eu sou e quem eu trabalho ainda vale a pena falar. Sim, Mas o que eu espero dele, eu estou limitando o potencial dele à minha criatividade. sim. Eu não tinha nunca formado isso na minha mente, mas te ouvindo falar agora, eu cheguei a essa Faz conclusão. sentido. Faz Faz sentido? sentido. No ponto de, se você de fato, dentro do que você passa para ele, do Uhum, que você espera, você de fato trazer uma limitação da sua capacidade. Mas quando eu falo formato de saída, é uhum. mais você estruturar o que é que você. A forma como você espera receber Um molde, né? aquilo que ele vai te entregar. Se é, por exemplo, em uma tabela, ou é em um relatório Markdown, ou é Uhum. uma lista enumerada, ou é um relatório, um resumo executivo, depois bullet points de resumo e o resto ali ser uma conclusão final. É mais quando eu falo isso de formato de saída, é mais voltado na estruturação do conteúdo que ele vai te retornar baseado naquilo que você Perfeito. solicitou, entendeu? Não seria necessariamente você limitar ele, porque de fato aí não faria sentido, né? Uhum. Você ia estar limitando ali a inteligência dele, Uhum. a nossa ali Nem se inteligência compara, limitada, né? né? E o próximo ponto, qual seria, meu amigo Robson? Pronto, entendendo que um processo aqui que a gente está conversando de produção de conteúdo, ele contém cinco etapas, a gente poderia justamente criar uma solução que iria não somente trazer eficiência para uma etapa, mas duas etapas. Ou seja, a gente iria fazer um processo de otimização e automatização de duas etapas. É aí que entra o nível 2 de implementação. Tá? Existe aí também, dentro do nível 2 existem os níveis de implementação, porque existe a possibilidade de, por exemplo, você criar dentro do chat GPT os GPTs personalizados, Hum, que, por exemplo, o Theo é um deles, entendeu? Certo. Onde a gente configura esse GPT para ele ter uma configuração específica. Por exemplo, o Theo, a configuração específica dele é fazer perguntas estratégicas com o intuito de angariar a maior parte. O maior fugiu de nós dois? Angariar o A maior quantidade número maior possível de de dados do cliente, informações, né? e isso, para justamente a partir dessas informações Uhum. ele gerar um relatório e já dizendo que é a surpresa, ligar para você no WhatsApp, tá? Mandar uma mensagem lá e te mandar um PDF criado por ele lá no seu WhatsApp. Então, se você chegar até o final do Theo ali, responder todas as perguntinhas certas, ele vai ligar para você, mandar algumas mensagens, tá? E no final te mandar um PDF personalizado, dando ideias de implementação de IA baseado nas respostas que você deu a ele. Isso é o GPT personalizado. Aí, voltando para o nível 2, como é que seria isso? A gente tem aqui o processo de concepção e escrita, Uhum. né, da ideia. Então, nesse caso, a gente poderia criar um GPT personalizado simplesmente para configurado simplesmente para te ajudar a conceber a ideia. Por exemplo, você vem com a ideia bruta e o objetivo dele é, a partir dessa ideia bruta, transformar em uma ideia viral, por exemplo. Uma ideia que tem uma possibilidade de engajamento maior, que tem uma possibilidade de viralidade maior, entendeu? Esse é o único objetivo dele, tá? E o outro seria o GPT que iria escrever o script baseado na ideia que esse outro GPT teria lapidado. Isso é uma forma também de você Os otimizar o dois processo trabalhando em união. e isso é uma equipe, meio que uma equipe. Nesse caso, é uma implementação nível 2 porque você cria dois GPTs que trabalham Uhum. entre si, tá? Só que, por exemplo, é um nível mais fácil de você implementar uma implementação nível 2. Uma outra, aí utilizando outras ferramentas, que vai ficando um pouquinho mais difícil também, é justamente a parte de um input, tá? Que você dá para a aplicação, você receber já a ideia validada e o script todinho, onde você não vai precisar ficar iterando com a IA para ir melhorando e tudo mais, Uhum. entendeu? E isso seria, por exemplo, a implementação de uma IA nível 2, tá? Ou seja, Perfeito. em resumo, qual a diferença do nível 1 para o nível 2? O nível 1, você vai otimizar somente uma parte do processo, tá? Uma etapa do processo. Pensando aqui que a gente tem 5, a gente iria Uhum. automatizar somente a A concepção, concepção da ideia. via prompt. A gente teria um prompt específico para sempre que a gente fosse conceber uma ideia, a gente utilizar ali, Uhum. tá? No nível 2 seria automatizar duas ou mais etapas do processo, que nesse caso aqui seria a concepção e a escrita, por meio ou via de GPTs personalizados, que foram criados especificamente para isso, ou criação de workflows, de fluxos que a gente pode implementar IA para justamente dentro da, como é que eu posso dizer? Da evolução do fluxo, vai sendo criadas as coisas e no final você já recebe aquilo que você espera. Tá? Essa seria nível 2. Ok? Ficou claro para tu? Para mim tá claro. Tá bom. O nível 3 seria automatizar praticamente todo o processo. Se a gente tem um processo aqui, por exemplo, de conteúdo, cuja primeira é a concepção, a geração do script do conteúdo, depois a gravação, edição e postagem, seria criar uma aplicação
que ela seria responsável e capaz de automatizar a concepção, a escrita, a gravação, a edição e a Eu postagem. tô precisando uma dessa. Pois é. Nesse caso aqui, o que é que não dá ainda para fazer? Na verdade, até dá. Porque tem como você utilizar ferramentas diferentes em cada uma dessas etapas, Uhum. para justamente onde cada uma dessas ferramentas é especializada nisso, tá? E você consegue fazer isso. Por quê? Ó, você consegue, por exemplo, utilizar as LLMs, né? No caso, ChatGPT, a API, né? A API do ChatGPT, do Cloud, do DeepSeek, para justamente conceber a ideia e Uhum. escrever o conteúdo. Usar, se eu não me engano, a ferramenta é HeyGen, que hoje você consegue, por exemplo, criar um clone seu dentro do HeyGen, onde Conheço a você, ferramenta. via API, você consegue acessar esse seu clone, mandar o conteúdo para ele gravar, ele grava, Uhum. você recebe o link com o áudio, Com o arquivo. com o arquivo, você consegue baixar e dentro desse fluxo que você construiu, por exemplo, dentro de uma ferramenta, Uhum. ou Make, aí vai ficando um pouquinho mais complicado, né? Ou Make, ou N8N, você baixa isso, via API do Instagram, você posta isso, pronto. Ou agenda, acabou. Você deu um input lá e você já recebeu a sua postagem já solta lá no Instagram. Ou seja, nesse caso é uma implementação que nível 3, porque tu automatizou todo o processo. Certo. Entendeu? Só para retornar, nível 1, a gente otimiza uma única etapa do processo, que geralmente é Certo. feito via prompt, tá? Nível 2, a gente automatiza 2 ou mais etapas, que nesse caso aqui foi a concepção e a escrita. Isso aqui a gente também pode fazer de formas diferentes. Pode fazer com GPTs personalizados trabalhando em conjunto, Uhum. onde cada um é configurado especificamente para uma parte do processo Certo. e um alimenta o outro, né? No caso aqui, o que produz a concepção alimenta o que produz a escrita, ou simplesmente cria-se um fluxo, ou usando Make, N8N, ou até mesmo o próprio Python ou alguma outra linguagem para automatizar essas duas etapas. Perfeito. E o nível 3, você automatiza todo o processo. E o processo é concepção, escrita, gravação, Nossa. edição e Rapaz, postagem. eu tô até com medo de perguntar o nível 4, O mas nível eu vou 4 seria perguntar. justamente você produtizar isso, porque geralmente você cria um workflow para dentro da sua empresa que está ali, que segue, que respeita toda a singularidade da tua empresa e tudo Uhum. mais. E o quarto nível é justamente você pegar esse nível 3 e produtizar ele. Você tornar ele um produto, um SaaS, Certo. entendeu? Perfeito. Então, seria, por exemplo, uma aplicação que o cliente paga uma mensalidade, acessa lá, coloca as informações dele, e sempre que ele quiser postar algum conteúdo, é só ele dar um input lá, ó, eu quero produzir um conteúdo disso aqui e tal. Aí é importante, eu acredito, dentro desse sentido, assim, na concepção da ideia, ter um human in the loop, que é o humano dentro do loop ali, para dar um retorno, por exemplo, de validar a ideia ou não, que ele foi Uhum. que a IA construiu. Você dá o input, a IA gera a ideia, você diz a ela, não, tá ok, pode dar continuidade. Beleza, alguns minutos depois, tá lá a postagem no seu Instagram. E esse Esse é nível humano, para 4. validar a ideia, pode ser até automatizado com o tempo também, né? Dá, justamente, quando você tem muitos dados e você já Isso percebe, acontece hoje no YouTube, né? pois justamente, quando você tem muitos dados e você consegue treinar a IA, que é o fine Uhum. tuning, né, para ela, agora você precisa de muito dado. Você consegue já entender como é que as pessoas já sabem, por exemplo, baseado em um input desse, muito provavelmente a pessoa já vai aprovar esse tipo de título. Aí, Uhum. com o tempo, dá sim. Perfeito. Mas, assim, eu vejo que essa questão do humano dentro do loop, hoje em dia ainda é muito importante, certo? Uhum. Para Aí, algumas aí eu coisas. te pergunto, Robson, que eu acho que talvez, com certeza tem alguém assistindo com essa dúvida. Hoje, qual o custo em média? Um custo médio, eu não sei se você pode falar aqui também ou não, mas um custo médio aí da implantação de primeiro nível até de quarto nível. De primeiro nível, o único custo que tu vai ter só com a assinatura do cento e ChatGPT, vinte Cloud, reais. 120. É porque eu até botei nos stories hoje. Mano, vou te dar um exemplo. Olha isso, pô. Eu tô querendo expandir, né? Tipo assim, Uhum, pegar cliente de fora, porque acaba ganhar em perfeito. dólar, né? É outra É história. outra história. Aí, Inclusive, eu acho que eu consigo viabilizar isso, viu? pois é, até tentei alguns, eu só que, tipo assim, o meu conversation, né, não é Uhum, tão bom assim. Aí acabou que não passou. Aí eu pensei, não, eu vou ter que aprender inglês. Tem, pelo menos, meu listening é bom, mas meu conversation não é bom. O que é que eu posso fazer? Dentro do ChatGPT pago, existe um dos produtos lá dentro dele que você consegue conversar com uma IA. E você pode, por exemplo, dar um comando para ela e falar, ó, eu quero ter uma conversa aqui. Dá o contexto. Eu sou um desenvolvedor, eu quero conseguir melhorar o meu conversation para justamente conseguir pegar contratos fora do Brasil, tudo mais. E aí, hoje, eu comecei hoje, diariamente, pelo menos 15 minutos do meu dia, eu vou ter esse conversation com ele, com o intuito de justamente melhorar isso, tá? Para que quando venha surgir uma nova oportunidade, eu não ser barrado, por exemplo, por conta da minha conversação. Pô, imagina! E agora o que
que me deixa doido, pô, é porque assim, o Duolingo, existem várias aplicações Usei muito. que você paga pra justamente treinar o teu, nesse Uhum. caso, inglês. E eu tô pagando R$ 120 para o ChatGPT, né? E Pra não vê. isso e diversas outras coisas. Por isso que eu falo que é muito barato. É Quando muito você vê o barato. potencial e você vê que aquilo ali, cara, isso aqui é absurdo, mano. Para quem tem visão assim, pra quem vê o potencial e tem um objetivo claro assim, mano, o Tem céu é que, o limite, pô. tem que pagar. O céu é o Pagar. limite, pô. Bacana. R$ 120 é muito pouco para o que você consegue extrair daquela ferramenta, sabe? Seja do ChatGPT, Claudinho, o DeepSeek, qualquer um, sabe? Hoje em dia, nossa, hoje, até eu comento com um amigo meu que hoje deve ser a melhor época da humanidade pra você estar vivo, pô. Porque É, você consegue fazer tudo, pô. é a época que temos menor índice de pobreza, né? Apesar de ter muitos, né? Esses dias eu estava lendo sobre isso, né? Há anos, décadas atrás, as pessoas morriam de uma gripe, pô, Pois é, pô. né? E o segundo nível? Quanto que nós gastaríamos com uma brincadeira dessa? Tá, o segundo nível, por exemplo, a gente criaria ali. O que é que eu oriento, né, para empresas de pequeno e médio porte? Cara, não comece pelo nível 3. Por quê? Às vezes, o risco é muito alto. Você contratar alguém, essa pessoa não ser qualificada e tudo Uhum. mais. Porque querendo ou não, tipo assim, com esse boom, aí sempre vão surgir os vendedores de curso, né? Total, total. Sempre vão surgir. Sempre Eles tem. sempre vão tentar aproveitar essa onda. Eu Surfar já o onda, tive, já né? tive experiências com isso, eu sei como é o mercado, que assim, cara, o que é ensinado, são poucas pessoas que ensinam bem, sabe? Que de fato você pega uma pessoa e torna ela ali, por exemplo, uma pessoa capaz de gerar, de criar uma aplicação boa, né? Geralmente esses são os pequenos. Eu falo isso porque enquanto você fala, eu lembro de um colega meu que está fazendo um curso. Ele comprou ele, pagou um valor absurdo, mínimo, ínfimo. E ele fala, Tiago, eu estou surpreso com a qualidade do curso. Sempre tem reunião semanal, tá? O cara é muito bom e a reunião vai até o último ficar de pé, o último soldado ficar de pé. O cara entrega muito, né? Por isso que eu puxei isso. Sim. Às vezes, não menosprezando os grandes, né? Tem grandes players aí no mercado que ensinam muito conteúdo bom. Cara, hoje, eu vou dizer uma coisa, não vou porque eu não vou falar o nome, né? Mas um dos grandes, assim, tá todo bichado por dentro, pô. Eu Porque, assim, acredito. ele é especialista em prometer, sabe? Uhum, Mas entregar mesmo, assim. Tanto é que ele se queimou tanto, que ele, tipo assim, era o pessoal perdendo a renovação, uhum. tipo assim, do curso, né? Terminava. E ele, não, vou dar mais, porque ele sabia que tava ruim, tá ligado? Nossa. E o valor é alto, pô. O valor é É. alto. Não vou falar o valor porque, tipo assim, alguém pode Vai saber lembrar, qual. né? É, mas o Agora valor é eu ouvi muito falar, eu alto, vi o velho. pessoal mencionando, tá falando aqui no chat que um tal de um Robson Liz, o cara é bom. Isso aí, Arthur, é. É não, tô brincando. Mas tem uma galera aqui falando por aqui. Sábio demais. Eu espero que seja comigo, viu, Júnior? E vamos lá. E o nível 2 custo em média de Ah, quanto? beleza, vamos lá. Para criação de GPT, hoje, tá? Eu vou falar um Uhum, exemplo que eu tive. Eu fui contratado para criar um GPT para um professor que ele vendia curso, tá? Do nicho da advocacia. Sondei ali, ele falou: Não, Robson, eu quero otimizar minha produção de conteúdo, tá? certo. E para os meus lançamentos, eu quero ter um GPT ou alguma coisa aí que você sabe fazer que me ajude a ter maior eficiência na produção das minhas mensagens para o lançamento. Certo. Do lançamento ali, né, tem várias fases do lançamento. Tem o aquecimento, tem as aulas liberadas, tem as vendas e tudo mais, né? E fora a captação também. Então, seria um GPT capaz de produzir mensagens de qualidade, que não parecessem ali, que foi um IA que fez, né? E Uhum, a questão do conteúdo seria justamente criar eu criei dois GPTs que era justamente responsável pela concepção da ideia, ou seja, ele trazia uma ideia bruta, uhum, ele melhorava aquela ideia, transformava em um título viral, vamos dizer assim, que tinha uma maior probabilidade de engajar, né? E a uhum. outra era responsável por ou criar, baseado naquela ideia, um script de Reels, tá? Ou um carrossel. E nisso eu vendi pra ele por 4.997. Certo. Aí eu fico pensando assim, caramba, velho. O pessoal pode pensar, né? Putz, é muito caro e tal. Pô, mas imagina, mano, É hoje em dia, não, eu vou te dar pô. um exemplo meu. Eu parei, né? Porque já vinha muito tempo assim no ano passado. Cara, mas eu preciso produzir conteúdo, só que não vou e tal. Porque às vezes eu era muito perfeccionista. Hoje eu sou mais voltado. Não, tem que fazer, faz de qualquer jeito, pelo menos tá fazendo e com o tempo vai Isso. melhorando. Melhorando. Aí eu cheguei a um ponto e falei, não, vou botar esse negócio pra rodar. Eu consegui em 5 dias fazer 2 meses. Tem até conteúdo saindo até hoje. 2 meses e meio de conteúdo, pô. Nossa. 5 dias, 2 meses e meio de conteúdo de carrossel. Eu fiz 14 carrosséis e acho que foi 22 rios, pô. Em 5 dias. Concepção, produção, concepção, escrita, gravação, edição e agendamento. O único parte aqui que não teve IA foi só agendamento, que é na mão ainda. Uhum. Mas em todas essas etapas aqui eu coloquei IA.
Aí eu vou dizer uma coisa, eu não sei se vocês já perceberam, mas todos esses vídeos meus aí, nenhum deles eu olhei pra câmera. Eu utilizei uma inteligência artificial pra justamente corrigir meu olhar. Onde eu tinha maior eficiência na gravação do meu conteúdo olhando para o roteiro, tá? Uhum. Depois eu colocava um IA pra corrigir o olhar e eu olhava pra câmera, porque eu levava, se eu botasse assim pra... Meu Deus do céu. Uns Nossa. 30 minutos, Tom. 30 minutos pra gravar um vídeo de 1 minuto. É desse Aí jeito. meu irmão olhar assim, não, pô, vou estudar, pô, vou fazer outra coisa. Não faz sentido eu perder 30 minutos por vídeo. Aí depois que eu encontrei, né, Aí você criei esse fala meio que aí esse framework, 4997, né? 4997, por exemplo, pra criar 3 GPTs, entendeu? Aí você fala, é caro, pô. Mano, pra contra... Aí, sim, aí deixa eu falar, né? Tipo, terminar. Vamos supor, se eu fosse contratar uma pessoa, se fosse, na verdade, pessoas, pra fazer 22 Reels. E o Uhum. que seria fazer os 22? Seria criar os scripts pra mim, editar, criar e editar. Só nisso, só pra fazer. 22 é muita coisa, pô. Só nisso aí eu acho que seria uns 10 mil reais. Só sabe disso quem o pequeno e médio empresário que está nos assistindo agora, o quanto Deus que a do gente não pena para céu! produzir conteúdo. Meu Hoje Deus eu do falei, céu! né? Vou abrir uma caixinha aqui e me comprometo a responder até 6 horas. Entrei em uma reunião, saí, entrei em outra, saí, fui produzir conteúdo. Quando eu disse, pô, 6h30, pô, não consegui, não dá tempo. Só promete, não dá tempo, não Por tem como isso que encaixar. hoje, pra mim, de fato, é difícil você se manter ativo. Pra mim, hoje, eu tiro um dia. Um dia ou dois, no máximo dois, pra justamente, eu pego essa minha estrutura que eu criei pra mim mesmo ali, Uhum. produzo dou uma pega de conteúdo, gravo um monte logo, já faço tudo. Por quê? Vou te dizer, Thiago, tipo assim, antes eu levava 30 minutos pra gravar, agora eu levo 4 minutos. É o 3, tempo da leitura. 3 minutos, mais ou menos. E pra editar, pelo amor de Deus, pô, eu jogo tudo lá. Como já vai estar tudo certo, eu falando, porque eu tô lendo o roteiro, Uhum. corrige o olhar, já gera a legenda também no automático, o aplicativo lá, só Perfeito. salvo, aí depois eu tenho que fazer as capas, né, porque não, tipo, não dá pra Faz parte, automatizar né? isso. Mas, mano, doido, teve um dia, pô, eu acho que eu produzi, foram 5 no total, mas teve um específico que assim, não, eu tenho que produzir esses reels aqui, porque eu ficava Hum. protelando, né? Eu acho que eu gravei 12 em 2 horas, eu acho. 1 hora e meia. 12, eu gravei 12. Nossa. Tava praticamente pronto já. Eu para gravar eu acho que é 1h30. Diga aí, pô, imagina. Aí, o que é caro, pô? Não, Você não é. paga 3 mil reais pra uma pessoa escrever, aí ela escreve, você fala, não gostei não. Aí é mais uma semana pra entregar. A edição nem se fala, né? Porque a edição demora mais ainda. Você E o passa lá, processo criativo é algo você que. grava, aí a pessoa vai lá, faz a Hum, edição, aí, rapaz, não gostei disso não. Pronto, mais uma semana. Aí nisso você já perdeu um mês. Perdeu um mês. Aí tem que pagar de novo e não saiu nada de conteúdo aí no teu No, Instagram. no canal, tá parado. Por isso Olha, que, véi, o pessoal aprenda a usar a inteligência artificial, pelo amor de Deus, ó. Vocês, vocês perfeito. E o vão pessoal aqui, a me galera, agradecer. rapaz, tu é famoso, tu é considerado aqui no digital, hein? Obrigado, pessoal. Entraram aí, o pessoal aqui, Júnior, Gambardella. é ele mesmo. Ah, Aí o cara meu aqui, parceiro de rapaz. Sergipe aí, ó. Aí tem Carla, eu acho que essa aqui, eu não sei, Carla e Robson Eita, Lins. isso é meu pai e minha mãe. Ah, bacana demais. Um Um abraço aí beijo. pro pai e pra mãe, viu? Tem uma galera boa aqui falando, mas vamos lá, né? E quem quer conhecer um pouco mais, né? O pequeno, assim, o assunto é muito denso, nós já vamos em quase 1 hora de conteúdo aqui e passa muito rápido. Eu passaria mais algumas horas facilmente aqui batendo esse papo. Mas quem quer conhecer um pouco mais sobre esse mundo, o intuito aqui foi primeiro introduzir você, entender como a IA pode te ajudar na tua empresa e também te mostrar que isso é possível, é viável. Porque você que tem sua empresa entende, vou arredondar aqui, 5 mil reais, né? Sem o gancho ali do preço, 5 mil reais. Pô, é um funcionário, é um colaborador que você vai ter que vai estar trabalhando ali para você, 3, no caso, né? 3 colaboradores de maneira diária, te ajudando na produção de conteúdo. E como eu falei, o processo criativo dá trabalho. Então esse valor não é caro. É nada, pô, é Por nada. menor que seja a sua empresa, e eu particularmente eu não vejo isso como caro. E quem quer conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo, quem quer aprender mais sobre o que você tem a oferecer, e ou talvez até contratar um produto ou serviço seu, como é que faz, Robson? Ó, pra quem quer aprender, primeiramente, né? Eu não sou especialista, pessoal. Eu sou uma pessoa que gosta de entregar resultado. Então, se é preciso para entregar resultado, eu vou aprender. E é o que eu tô fazendo hoje em dia, né? Uhum. Mas tem muitas pessoas que têm conhecimento muito mais vasto que eu no YouTube. Sinceramente, assim, hoje em dia você não precisa de comprar curso nem nada. Você pode, obviamente, entrar no YouTube. Aí, claro, vai ter o processo de aprendizado, a curva de aprendizado, tudo mais. Mas tem tudo no YouTube, pessoal. Tanto é que no meu canal, né? Depois quem quiser acessar, tem alguns vídeos onde eu comento. Já Meu ia falar. objetivo, de fato, assim, no canal é empoderar vocês, né? Que vocês possam, de fato, entender que, assim, pessoal, a realidade vai mudar, tá? Já está mudando e vocês precisam se preparar diante disso, tá?
E meu objetivo no canal é justamente empoderar vocês. Pode acessar meu canal, o YouTube, tá? Existem cursos de pessoas boas, tá? Mas assim, eu indico poucos. Por exemplo, um que eu sinto segurança em indicar para quem quer, por exemplo, o empresário que quer, por exemplo, aprender o básico, os fundamentos, da Adapta. É um bom curso, Uhum. não é tão caro, por exemplo. Eu acho que hoje ou tá 997 ou tá 1497. R$ 1.000 ou 1.500. Tem acesso de um ano, tá? Tem aulas ali gravadas e tudo mais. É muito bom. Esse eu tenho Perfeito. segurança de passar. E para contratar, assim, se quiser contratar o meu serviço, é entrar no meu Instagram, que é o Robson, com dois N's. Pode falar comigo no privado ali. Também tem, eu até fiz essa semana passada, né? Possivelmente vai ter um robozinho para atender, né? Esse ainda não implementei no Instagram. O pessoal que falar com o Theo, no final ele vai Uhum. receber a mensagem, né, pro robozinho ali, né? Que vai receber, ele Uhum. vai ligar pra pessoa, mandar algumas mensagens e mandar o PDF. Que foi feito de forma artesanal e bem adaptado às perguntas que ele foi captando as mensagens, né? Mas se quiser contratar, é só entrar ali no meu Instagram, o Robson. Também vai ter ali uma abinha de serviço nos Uhum. destaques, que vocês podem também ter uma noção ali da entrega e tudo mais. E, obviamente, se quiser falar comigo, né? Estou à plena disposição aí para tanto ajudar, como também se a gente for evoluir, né? A ser contratado e tudo mais. Fechar um serviço. Perfeito, Robson. Robson, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente pela seu Poxa, tempo, né? A mas gente já está acabou, aqui. rapaz, não acredito. Pô, é rápido, né? Vamos esticar isso aí para alguma pizzaria, né? Abrir a live ali no Claro. Instagram, deixar o celular em pé e o pessoal vai É ligeiro acompanhando. demais, mano. É demais, rapaz. Mas como eu tô te falando, né? Gostaria de agradecer imensamente pelo seu tempo, sua disposição de vir aqui, né? Apesar da sintonia, talvez as pessoas não saibam, eu tive a oportunidade de lhe conhecer recentemente, eu acho que nós tivemos dois bate-papos, né? Foi, E inclusive esse é eu o não segundo. vi. Mas graças a Deus, eu agradeço também, foi contato de um amigo meu, que é amigo seu, que fez a ponte, e eu espero que essa parceria e esse contato dure por muito tempo, meu amigo Robson. Amém. E você que nos assistem, e sim, eu quero lhe fazer só uma pergunta para encerrar. Fica à Né? Estamos vontade. aqui beirando os 90 minutos do segundo, dos 45 segundos do tempo, e só uma pergunta. Hoje, qual seria o ponto de partida que você daria, que você instrui para quem quer começar a trabalhar com IA, implementar nas empresas? Você vai encerrar o programa, fica à vontade. Tá, o ponto de partida, como eu sempre falo nos meus conteúdos, né, é você aprender os fundamentos. Porque se você aprende os fundamentos, você não fica dependente de ninguém. De hackzinho, outra coisa. Nunca vá nessa onda de comprar template de prompt. Você não precisa disso. Se você aprende o fundamento, você vai criar um prompt muito melhor do que simplesmente se você pegasse aqueles 5.000 prompts e tal. Não, não. É melhor você pegar o teu tempo. Em vez de ficar olhando, comprando, vai ter que abrir carteira ainda. Ficar olhando, tentando encontrar um prompt, vai estudar, aprenda os fundamentos, aprenda, por exemplo, qual é o fundamento aqui simples. Quando você for fazer alguma requisição para o ChatGPT, né, ou Claude, ou DeepSeek, por exemplo, qualquer IA generativa, três coisas. Passe uma persona para ela, deixe uma persona muito bem definida, tá? Tem até Uhum, um vídeo no meu canal onde eu ensino você a fazer isso, onde perfeito. você usa a própria IA para criar esse prompt para você, tá? Os três fundamentos ali de um bom prompt, de uma boa Uhum, requisição, de como você fazer uma boa pergunta. Persona, você deve deixar uma persona muito bem definida para ela, dar contexto para ela, quanto mais informação você der, melhor. E por fim, se você quiser, tá? Você coloca ali um formato que você espera de saída da resposta que ela vai te dar. Entendeu? Então, assim, quem quer começar, aprenda os fundamentos, tá? Os fundamentos. O que é uma IA generativa? O que é um prompt, tá? Quais são as limitações da IA generativa? Qual é a limitação? Quando eu falo IA generativa, eu tô falando ChatGPT, Claude, né? O famigerado DeepSeek, tá? perfeito. Você entendendo isso, por exemplo, o que seria um fundamento? Janela de contexto. Aquilo que você estava esbarrando, por exemplo, ó, Uhum, tô aqui com o meu GPT aqui, ó. Mas, ó, Thiago, vê uma coisa. Perfeito, você já tá usando, tá? Isso aí, você já tá à frente de, o quê? 90% das pessoas. Só que deixa eu te dizer uma coisa, dentro do fundamento da IA, dentro do fundamento do GPT, ele tem uma memória. Ele tem um limite dessa memória. Então, sempre que você for começar um novo chat, sempre que você for ter uma conversa com ele, tenta começar com um novo chat. Por mais que você tenha um trabalhozinho ali de criar o prompt, mas eu garanto a você que o resultado vai ser melhor. Por quê? Porque se você ficar tendo somente em um chat, a qualidade vai cair, você vai começar a dizer, esse negócio é besteira, não uhum. funciona. Mas por quê? Você não entende fundamento. Então, minha missão, minha mensagem para finalizar é aprenda os fundamentos, tá? Entenda o que é janela de contexto, o que é um bom prompt, tá? As limitações da IA, como você tentar, como é que eu posso dizer, é,
evitar essas limitações, né? Tentar criar ali algumas situações onde você consegue extrair o potencial dela sem esbarrar nisso, entendeu? Uhum, Por isso que eu falo, desculpa, que entender os fundamentos é a primeira coisa. perfeito. Entender os fundamentos é o ponto de partida para você começar a utilizar a inteligência artificial e conseguir extrair o potencial dela da melhor forma possível. Porque você não fica preso também às pessoas de, ah, não, vem aqui, eu tenho um novo segredo, pronto, Uhum, secreto. Você se liberta desses gurus, entendeu? Então, quando você aprende fundamento, você começa com um bom ponto de partida. perfeito, show de bola. Pessoal, agradeço demais o tempo que vocês dedicaram aqui assistindo. Compartilha com o colega, vai ficar salvo. Amanhã eu vou subir no nosso canal. Tivemos um problema técnico e ficou no canal aqui reserva. E desejo uma boa noite, sucesso. E se a gente continuar essa conversa na pizzaria, eu abro uma live ali no Instagram para vocês acompanharem. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.